Meu amigo, há milhões de pessoas hoje que amam Deus com todo o coração, mas estão vivendo em derrota, não porque seus corações estão errados, mas porque suas mentes estão desprotegidas. A mente é um campo de batalha. E se você não aprender a tomar seus pensamentos cativos, seus pensamentos o tomarão cativo. Lembro-me de conversar com um jovem após uma de nossas cruzadas. Ele veio ao altar em lágrimas. Ele disse, Dr. Graham, eu oro, leio minha Bíblia, quero confiar em Deus, mas toda vez que tento, minha mente me diz que não vai funcionar. Você vai falhar. Deus não o ouve. E eu disse a ele, o que estou dizendo a você agora, esses não são seus pensamentos. Essa é a voz do acusador. A Bíblia chama Satanás de pai da mentira em João 8, versículo 44. Ele é mentiroso e pai da mentira. E seu lugar favorito para mentir é no seu pensamento. Ele nem sempre vem como um leão que ruge. Às vezes, ele vem como um sussurro em sua cabeça. E se Deus não cumprir, e se você não for bom o suficiente, e se você perdeu a vontade dele, e antes que você perceba, sua fé está afogada em um mar de e se. Mas a palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, como diz Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. E você deve aprender a lutar, não com sentimentos, não com lógica, mas com a verdade. Quando o inimigo diz que você vai cair, você declara, como em Salmos 37, versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Quando o diabo sussurra, você nunca vai superar isso. Você responde, como em Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando sua mente diz que você está sozinho, você responde com a promessa em Mateus 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mas ouçam-me vocês, não podem lutar batalhas espirituais com armas carnais. Vocês não podem vencer pensamentos ansiosos rolando a tela das redes sociais. Vocês não podem derrotar as mentiras do inimigo, afogando sua mente em Netflix e distrações. Não, meu amigo. Vocês devem encher sua mente com a palavra de Deus. Vocês devem saturar seus pensamentos com as promessas dele, sua fidelidade, sua voz. Porque quanto mais você enche sua mente com a verdade dele, menos espaço você dá à mentira do inimigo. Pensem no que aconteceu no Jardim do Éden. A serpente não forçou Eva a comer o fruto. Ela não a tocou. Ela simplesmente plantou um pensamento. Foi isso mesmo que Deus disse, Gênesis 3, versículo 1. Ela introduziu uma dúvida, uma pergunta, e essa única semente de confusão levou à queda da humanidade. É assim que um pensamento descontrolado pode ser perigoso. É por isso que Provérbios 4, versículo 23 diz: guarde o seu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. O coração e a mente estão conectados, e o que você permite que permaneça em seus pensamentos, logo aparecerá em suas escolhas. Agora quero falar com a mãe que não consegue parar de se preocupar com seus filhos, com o jovem que se sente preso em sua própria cabeça, com o pastor que prega a fé no domingo, mas secretamente luta com medo na segunda-feira. Deus vê você e Ele não está zangado com sua luta. Ele está chamando você para a vitória.
O Senhor está dizendo em Salmos 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não apenas acredite intelectualmente, mas saiba no fundo da sua alma. Porque até que sua mente esteja alinhada com a palavra dele, sua vida sempre refletirá o caos do seu próprio entendimento. Eu vi homens que tinham tudo dinheiro, sucesso, educação, mas estavam atormentados em suas mentes. E vi mulheres que tinham muito pouco, mas seus corações estavam ancorados em Jesus. E sua paz excedia todo entendimento. Qual era a diferença? Não eram as circunstâncias, era a mentalidade, era a confiança. Vocês não precisam entender tudo para ter paz. Vocês só precisam conhecer aquele que segura tudo em suas mãos. Vocês podem nunca obter todas as respostas deste lado da eternidade, mas podem ter descanso em meio à incerteza, porque Jesus disse em João 14, versículo 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz vem quando vocês param de ensaiar seus medos e começam a renovar sua mente. Se você ama este conteúdo, clique em curtir e inscreva-se no canal para não perder nada. A mente é onde o inimigo quer construir fortalezas, mas também é onde Deus quer construir força. E ele o faz não por meio de pensamentos positivos, mas por pensamentos bíblicos. Ele não apenas lhe dá uma atitude melhor, ele lhe dá uma nova mente. A Bíblia diz em Filipenses 2, versículo 5, Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a mente de Cristo não é ansiosa, não é confusa, não tem medo, está ancorada na vontade do Pai. Então, hoje eu os exorto, parem de tratar seus pensamentos como visitantes inofensivos. Eles não são. Eles são as sementes do seu futuro. Se você deixar o medo viver em sua mente, ele criará raízes em seu coração. Mas se você plantar a fé, se arregar com a palavra, se aguardar com oração, então a paz será o fruto que crescerá. Há uma batalha em curso, mas você não está sozinho. Deus já lhe deu as armas. Agora é hora de lutar. Não com excesso de pensamentos, não com raciocínio, mas com a armadura completa de Deus. Porque a vitória não começa com uma mudança em sua situação. Ela começa com uma mudança em sua mente. Uma vez que a batalha em sua mente é exposta, vocês se deparam com uma verdade mais profunda. A confiança não é uma emoção, é uma escolha. Não é algo que surge quando você está de bom humor ou desaparece quando as tempestades da vida chegam. Não, meu caro amigo, a confiança é um ato da vontade. É a decisão ousada de dizer: Deus, eu não vejo o caminho, mas escolho acreditar que Tu és o caminho. O salmista declarou em Salmos 56, versículo 3. Quando eu temer, confiarei em Ti. Ouviram isso? Ele não disse, quando eu for corajoso, confiarei. Ele disse, quando eu temer no meio do medo, no calor da confusão, é quando decidi colocar minha confiança no Senhor. A confiança verdadeira brilha mais forte, não quando tudo está calmo, mas quando tudo é incerto. Mas o problema é que, muitas vezes, confundimos confiança com conforto. Pensamos que estamos confiando em Deus apenas quando sentimos paz, apenas quando estamos certos, apenas quando tudo faz sentido. Mas isso não é confiança. Isso é apenas andar pela vista. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista.
Vocês podem não sentir vontade de confiar. Podem estar cheios de perguntas, mas a fé não é construída sobre sentimentos. Ela está ancorada no caráter de Deus. Lembro-me de uma vez pregando nas montanhas da Carolina do Norte e uma mulher veio até mim após o culto. Seu rosto estava marcado pela tristeza. Ela havia acabado de perder o marido. Com lágrimas nos olhos, ela disse: "Irmão Graham, eu não sinto vontade de confiar em Deus agora, mas quero." Eu segurei suas mãos e disse gentilmente: "Isso é confiança. Confiar é escolher Deus, mesmo quando seu coração está despedaçado." Vocês veem, Jesus mesmo nos mostrou como é esse tipo de confiança. No Getsêmani, enfrentando traição, agonia e morte. Ele exclamou em Mateus 26, versículo 39, "Se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mesmo o Filho de Deus, totalmente divino e totalmente humano, sentiu o peso do sofrimento que viria. Mas ele escolheu confiar na vontade do Pai acima do seu próprio conforto. Isso é confiança. É estar à beira da incerteza e dizer "todavia." É erguer os olhos quando sua alma quer desistir. É entregar a Deus a caneta quando você prefere escrever o próximo capítulo você mesmo. E é aqui que muitos de nós ficamos presos. Esperamos sentir coragem antes de obedecer. Esperamos sentir paz antes de dar um passo. Mas Deus não está chamando você para entender. Ele está chamando você para obedecer. Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos diz: "Confie no Senhor de todo seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas." Ouviram isso? Não se apoie, porque seu próprio entendimento é limitado. Sua própria análise só pode ir até certo ponto. E quando você se apoia demais no seu raciocínio, você paralisa sua fé. Meu amigo, a confiança muitas vezes começa onde a lógica termina. Significa parar de tentar controlar cada resultado e começar a descansar naquele que segura cada resultado em suas mãos. Significa parar de lutar com e se e começar a adorar com mesmo que o emprego não venha, ele ainda é Jeová Jiré. Mesmo que a cura ainda não tenha chegado, ele ainda é o grande médico. Mesmo que a tempestade ainda esteja rugindo, ele ainda é o mestre dos ventos e das ondas. Pensem em Abraão. Deus lhe disse em Gênesis 12, versículo 1: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei." Ele não lhe deu um mapa, não lhe deu um itinerário completo. Ele lhe deu um comando e uma promessa. E Abraão obedeceu. Ele não analisou demais, não esperou até que fizesse sentido. Ele juntou seus pertences, deixou tudo o que era familiar e caminhou adiante apenas com a palavra de Deus. Isso é o que a confiança parece. Não gostou? Tudo bem, dê um like mesmo assim e compartilhe com um amigo que precisa ouvir isso. Alguns de vocês estão esperando por todos os detalhes antes de se moverem, mas Deus está dizendo: "Não vou mostrar todo o caminho, apenas dê o primeiro passo." Porque a confiança não é sobre saber para onde você está indo, é sobre saber quem está guiando você. Vocês dizem: "Mas estou com medo, irmão Graham." Tudo bem.
Coragem não é a ausência de medo, é a presença da fé. É o que Davi tinha quando disse em Salmos 23, versículo 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Há momentos na vida em que tudo em você gritará: conserte isso agora, Deus. Mas ele pode não acalmar a tempestade. Você pode ter que atravessá-la. Ele pode não mudar a situação, mas ele mudará você dentro dela. Esse é o milagre mais profundo. Essa é a bênção oculta. Porque quando você escolhe confiar em Deus no fogo, você sai não queimado, mas refinado. Há uma passagem em Isaías 26, versículo 3, que diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse é o segredo. Não uma mente fixada no problema, não uma mente consumida pelo resultado, mas uma mente firme em Deus, ancorada em seu caráter, focada em sua fidelidade. É quando a paz vem, não a paz que o mundo dá. Uma paz perfeita, duradoura, inabalável. Deixe-me perguntar, no que vocês estão se apoiando hoje? Nos seus planos, nos seus instintos, nas suas finanças, nos seus sentimentos, ou estão se apoiando nos braços eternos do Todo-Poderoso? O compositor de hinos disse tão belamente: apoiar-se seguro e protegido de todos os perigos. Apoiar-se nos braços eternos. Ó meu amigo, não há lugar mais seguro para se apoiar. E, no entanto, a tragédia hoje é que tantos crentes confiam em Deus para a eternidade, mas não para o amanhã. Acreditamos que Ele salvará nossas almas, mas não acreditamos que Ele guiará nossos passos. Acreditamos que Ele sustenta os céus, mas duvidamos que Ele possa lidar com nosso aluguel, nossa saúde, nossos relacionamentos. Isso não é confiança, isso é uma mente dividida. E Tiago nos diz, em Tiago 1, versículo 8, que um homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Hoje o Espírito Santo está chamando você a abandonar essa mente dividida, a parar de vacilar entre fé e medo, a parar de viver na terra da indecisão, a parar de pensar demais em cada movimento e começar a caminhar em obediência. Deus não está pedindo que você descubra tudo. Ele está pedindo que você confie nele o suficiente para seguir. E ao fazer isso, algo poderoso acontece. Sua confiança se torna um testemunho. As pessoas veem sua paz e querem conhecer seu Salvador. Sua obediência se torna uma luz na escuridão. E sua rendição abre a porta para Deus fazer o que só Ele pode fazer. Então, se vocês estão esperando por um sentimento, parem de esperar. Se estão esperando para entender, parem de esperar. Escolham confiar agora aqui, porque a confiança não é passiva, é poderosa. Ela move montanhas, ela muda vidas, ela abala as portas do inferno. A confiança não é um sentimento, é uma decisão, e é uma que o inimigo teme. Porque quando um filho de Deus escolhe confiar no meio da batalha, o diabo perde seu controle e o céu começa a se mover. Quando você tomou a decisão de confiar não como um sentimento, mas como um ato de fé, você entra em uma das maiores provas de toda a temporada de espera. E, meu amigo, é aqui que muitos desistem. Porque confiar não significa apenas obediência no momento. Significa resistência no desconhecido. Significa dizer:
Sim, Senhor, não apenas uma vez, mas todos os dias. Enquanto a resposta não veio, a cura não apareceu, a porta não se abriu. E, no entanto, a palavra de Deus está absolutamente cheia da verdade de que esperar faz parte do plano perfeito de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Ouviram isso? A bênção vem não para aqueles que correm, não para aqueles que entram em pânico, mas para aqueles que esperam no Senhor. Mas como odiamos esperar. Vivemos em uma cultura que despreza atrasos. Tudo deve ser instantâneo. Mensagens instantâneas, refeições instantâneas, resultados instantâneos. E quando Deus não se move no nosso cronograma, começamos a assumir que Ele não está se movendo de forma alguma. Mas eu lhes digo hoje, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O atraso de Deus não significa a negação de Deus. Ele está trabalhando na espera. A Bíblia nos mostra isso repetidamente. Fique até o final do vídeo, pois há uma surpresa especial esperando por você. Pensem em José. Deus lhe deu um sonho quando ele era apenas um menino, que um dia ele se elevaria em poder, que outros se curvariam diante dele. Mas pouco depois do sonho, veio a traição. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Ele acabou falsamente acusado, jogado na prisão, esquecido por aqueles que ajudou. Por anos, parecia que a promessa de Deus havia falhado, mas Deus não havia terminado. No momento certo, no tempo de Deus, José foi elevado à segunda posição mais alta no Egito. E em Gênesis 50, versículo 20, José declarou aos seus irmãos: Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. Deus estava trabalhando na espera. E se José tivesse desistido no 5º ano? E se ele tivesse se tornado amargo naquela masmorra, acusando Deus, ressentindo-se do atraso, ele teria perdido o próprio propósito para o qual nasceu. E, amigo, esse é o perigo da impaciência. Ela pode roubar o destino que Deus preparou para você. E então, a Davi, ungido rei, quando adolescente, mas ele não se sentou no trono até anos depois. No intervalo, ele foi caçado por Saul, escondendo-se em cavernas, chorando durante a noite. E, no entanto, Davi escreveu em Salmos 27, versículo 14: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ele não escreveu isso depois que tudo foi resolvido. Ele escreveu enquanto ainda estava esperando, porque Davi aprendeu algo que muitos de nós perdemos. Deus desenvolve caráter na espera. Deus não desperdiça o deserto. Ele forja a fé no fogo. Ele nos ensina a depender dele, a parar de nos apoiar em nossos cronogramas e começar a nos agarrar à sua fidelidade. Agora, alguns de vocês estão nesse lugar agora. Estão orando pelo retorno de seu filho ao Senhor. Estão pedindo por um avanço em seu casamento, por aquele emprego, por aquela porta se abrir. E o inimigo sussurra: Deus se esqueceu de você. Mas quero que saibam hoje, Ele não se esqueceu de você. Ele está moldando algo em você que só pode ser formado na espera. Em Lamentações 3, versículos 25 e 26, o profeta Jeremias escreveu estas palavras poderosas: Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
Não percam isso. O Senhor é bom para os que esperam. Mesmo quando não parece bom, mesmo quando não se sente bom, Deus ainda é bom. E isso é o que a confiança na espera parece. É dizer: Deus, eu ainda não vejo, mas acredito que tu és bom. Acredito que estás trabalhando. Acredito que não terminaste. Vocês veem, às vezes, Deus atrasa a resposta para preparar você para ela. Vocês pensam que estão esperando pela bênção, mas Deus está usando o atraso para abençoá-los. Ele está desenvolvendo maturidade. Ele está quebrando o seu orgulho. Ele está ampliando sua capacidade para que, quando a resposta vier, vocês não a desperdicem. Vocês já observaram um agricultor? Ele planta a semente, mas não entra em pânico quando o broto não aparece no dia seguinte. Ele sabe que o crescimento está acontecendo sob a superfície. E eu lhes digo: amados, Deus está fazendo algo sob a superfície da sua vida. Não desenterre com dúvida o que vocês plantaram com fé. Não se afastem da sua colheita, porque ela não chegou no seu calendário. Gálatas 6, versículo 9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Esse tempo próprio pode não corresponder ao seu prazo, mas está sempre na hora certa. E a condição é clara: se não desfalecermos. É por isso que o inimigo quer que vocês se cansem. É por isso que ele ataca sua esperança, porque ele sabe que se vocês desistirem na espera, perderão a colheita. Mas e se essa temporada de espera for exatamente o que está trazendo você mais perto do seu avanço, e se a oração não respondida não for o castigo de Deus, mas sua proteção, e se o atraso estiver preparando você para algo maior do que você imaginou? Lembro-me de uma mulher que veio a mim em uma reunião há muitos anos. Ela estava orando pela salvação de seu marido por mais de 20 anos. Por 2 décadas, ela implorou a Deus, chorou durante a noite, jejuou, acreditou e esperou. E ela me disse: irmão Graham, alguns dias eu pensei que Deus não estava ouvindo. Mas então, ela disse, com uma voz trêmula e lágrimas nas bochechas: no último domingo, ele entrou na igreja e entregou sua vida a Cristo. Ele esperou 2 décadas, mas Deus foi fiel. Deus sempre esteve trabalhando. Quer mais mensagens como esta? Toque no sino de notificação e junte-se à nossa comunidade. Agora, não deixem o inimigo mentir para vocês no atraso. Não confundam silêncio com abandono. Deus está mais perto do que vocês pensam. Ele está tecendo fios que vocês não podem ver. Ele está alinhando peças muito além do seu entendimento. E quando ele finalmente abrir a porta, vocês verão que valeu a pena esperar. Salmos 130, versículo 5 diz: espero no Senhor. A minha alma espera, e na sua palavra ponho a minha esperança. Essa é a postura de um coração confiante, não um pacing inquieto, não uma dúvida ansiosa, mas uma alma ancorada nas promessas dele. Então, se vocês estão na sala de espera do céu, não desprezem o atraso. Não apressem o que Deus está tomando tempo para preparar. Ele é o autor da sua história e ele escreve obras-primas, não rascunhos rápidos. E cada capítulo mesmo, os lentos têm um propósito. Deus não está atrasado. Deus nunca está confuso. E Deus nunca esquece. Ele vê suas lágrimas.
Ele ouve suas orações e responderá no seu tempo para a sua glória e para o seu bem. Aguentem firme. Continuem acreditando. Continuem orando, porque mesmo agora Ele está trabalhando na espera. À medida que avançamos mais profundamente nesta jornada de fé, chega um momento em que confiar em Deus não é mais sobre esperar ou ter esperança. É sobre deixar ir. Para muitos de nós, esse é o passo mais difícil de todos. Queremos confiar em Deus, sim, mas queremos segurar firmemente as rédeas de nossas próprias vidas, dirigir o curso com nossas próprias mãos. Pensamos que confiar significa adicionar Deus aos nossos planos, mas não abrir mão do controle. Mas, amados, a verdade das Escrituras é clara. Confiar em Deus significa deixar ir o controle. Há uma história na Bíblia que ilustra perfeitamente essa verdade espiritual, a história de Pedro andando sobre as águas. Os ventos uivavam, as ondas batiam, a tempestade rugia ao redor. E, no entanto, Pedro viu Jesus andando sobre o mar. Ele saiu do barco e começou a caminhar em direção ao Senhor, até que o medo se insinuou e ele tirou os olhos de Jesus. Ele começou a afundar. Quantas vezes fazemos o mesmo? Vemos o Salvador, ouvimos sua voz, mas nos agarramos à borda do barco, à borda do nosso próprio entendimento, dos nossos próprios planos. E quando as ondas sobem, entramos em pânico e começamos a afundar. Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou Pedro, dizendo em Mateus 14, versículo 31, Homem de pouca fé, por que duvidaste? O problema de Pedro não era que ele duvidava do poder de Jesus. Seu problema era que ele duvidava do tempo e do controle de Deus. Ele tentou controlar a tempestade em vez de confiar naquele que controla a tempestade. É onde muitos de nós nos encontramos hoje. Queremos confiar em Deus, mas queremos fazer isso do nosso jeito. Queremos segurar nossos planos, nossos desejos, nossos medos, nossas próprias vidas. Mas Deus nos chama a entregar tudo. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Notem as palavras de todo o seu coração. A confiança não é parcial, não é tentativa. É uma entrega total, de todas as partes de nós mesmos, nossas mentes, nossas emoções, nossos desejos, à soberania de Deus. Quando tentamos controlar nossas próprias vidas, estamos essencialmente dizendo: Deus, eu não confio em Ti o suficiente para deixar ir. Mas quando entregamos o controle, declaramos: Deus, eu confio em Ti o suficiente para deixar ir e deixar contigo. Considerem o exemplo de Abraão. Quando Deus o chamou para deixar sua terra natal e ir para um lugar que ele não conhecia, Abraão teve que deixar ir tudo o que era familiar. Ele teve que entregar seus planos, sua segurança, seu futuro. No entanto, Hebreus 11, versículo 8, nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia como herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Abraão confiou em Deus, não porque conhecia todo o plano, mas porque entregou o controle. E qual foi o resultado? Deus fez de Abraão o pai de nações. Deus o abençoou além da medida. O plano de Deus se desdobrou perfeitamente porque Abraão deixou ir. Mas e quando deixar ir
é doloroso quando as apostas são altas e o futuro é incerto. Quando nossos corações estão partidos e nossas mentes correndo com preocupação. O salmista conhecia bem essa luta. Em Salmos 46, versículo 10, Deus nos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estar quieto não é apenas cessar a atividade, é cessar o controle. É descansar na soberania de Deus, parar de lutar com as rédeas e dizer: Senhor, Tu és Deus. Essa quietude é difícil de alcançar, especialmente em um mundo que exige ação, controle e resultados. Mas é nessa quietude que a confiança nasce. É ao deixar ir que experimentamos a paz, que excede todo o entendimento, como diz Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deixe-me contar sobre um homem chamado George Mueller. Ele era um evangelista cristão do século XIX que dirigia orfanatos na Inglaterra. Ele nunca pediu doações, nunca realizou campanhas de arrecadação de fundos. Em vez disso, ele orava e confiava em Deus para prover. Muitas vezes, ele ficava diante de mesas vazias, com crianças famintas, esperando e orava. E vez após vez, Deus proveu muitas vezes no último momento. Quando perguntado como ele fazia isso, Mueller disse: eu entrego o controle completamente a Deus. Oro e então confio. Se Deus responde, eu o louvo. Se Ele não responde, eu ainda o louvo. Isso é confiança. Isso é deixar ir o controle. Agora, isso não significa passividade. A fé não é uma espera passiva, mas uma obediência ativa. Devemos fazer nossa parte e trabalhar arduamente, orar, fervorosamente, buscar a sabedoria de Deus. Mas os resultados, os desfechos, esses pertencem somente a Deus. Jeremias 29, versículo 11 diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Os planos de Deus são perfeitos, mesmo quando os nossos parecem despedaçados. Mas não podemos segurar nossos planos e agarrar os dele ao mesmo tempo. Devemos liberar o controle para receber sua bênção. Há aqueles aqui hoje que estão tentando controlar relacionamentos, finanças, saúde, porque estão com medo. Medo de deixar ir, medo de confiar que o caminho de Deus é melhor que o deles. Medo de sair do barco e andar sobre as águas. Mas o convite de Jesus ainda permanece. Vem, ele diz, tire seus olhos da tempestade e confie em mim. Eu vi o que acontece quando as pessoas finalmente deixam ir. Vi corações curados quando as pessoas entregaram amargura e raiva ao controle de Deus. Vi casamentos restaurados quando casais entregaram o controle ao tempo perfeito e à sabedoria de Deus. Vi a fé crescer no meio do sofrimento quando os crentes disseram: Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. E eu lhes digo, não há paz como a paz da rendição. Não há liberdade como a liberdade de confiar plenamente em Deus. Mas a rendição deve ser diária. Não pode ser um evento de uma única vez. Todos os dias devemos escolher deixar ir o controle e morrer para nossa própria vontade e viver pela fé. Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, versículo 10. Venha
o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração é a expressão suprema da confiança. É o ato supremo de deixar ir. Então, amados, se vocês estão segurando algo que Deus está pedindo para liberar, deixem ir hoje. Se estão agarrando seus medos, suas dúvidas, seus planos, soltem. Confiem em Deus o suficiente para se renderem. Pois quando vocês deixam ir o controle, vocês ganham a própria coisa que estavam tentando segurar: paz, alegria, esperança e um futuro seguro nas mãos de Deus. Lembrem-se do Deus que criou os céus e a terra, que segura cada estrela no lugar que conta cada pardal que cai. Ele é o mesmo Deus que cuida de vocês e deseja que vocês confiem nele completamente. Vamos orar pela graça de deixar ir e pela fé de confiar não um pouco, mas plenamente com todo o nosso coração. Porque, meus queridos amigos, quando vocês param de pensar demais e começam a confiar em Deus, deixando ir o controle, vocês entram em um poder e uma paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. À medida que chegamos a este passo final em nossa jornada, amados, ouçam isto: a verdadeira confiança em Deus não é apenas um sentimento ou uma esperança silenciosa guardada no coração. Não, a verdadeira confiança irrompe em ação. A fé é viva e ativa. Ela vai além do pensamento e entra na obediência. Confiar plenamente em Deus é render não apenas suas dúvidas e seu controle, mas caminhar no caminho que Ele coloca diante de você mesmo quando é incerto, mesmo quando é custoso. O apóstolo Tiago deixa isso abundantemente claro em Tiago 2, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Que tipo de fé? Uma fé que se move, que obedece, que age. Vocês já notaram quantas vezes a Bíblia associa fé com obediência? Noé acreditou no aviso de Deus e obedeceu, construindo a arca, mesmo que nenhuma chuva tivesse caído na terra antes. Abraão acreditou na promessa de Deus e obedeceu, oferecendo seu único filho, Isaque, confiando em Deus por uma provisão milagrosa. Moisés acreditou no chamado de Deus e obedeceu, liderando uma nação obstinada pelo deserto. Esses grandes homens de fé nos ensinam algo vital. Confiar em Deus significa agir conforme sua palavra, mesmo quando o futuro é desconhecido. Considerem a história de Pedro mais uma vez. Após a ressurreição de Jesus, Jesus deu a Pedro um comando em João 21, versículo 17. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro havia andado sobre as águas, mas também negara Jesus 3 vezes por medo. Agora, Jesus estava chamando para se levantar, liderar, confiar pela obediência, e Pedro o fez. Ele pregou ousadamente, enfrentando até perseguição e morte. A fé sempre exige um passo à frente, um passo de obediência e rendição. Muitas pessoas hoje lutam para confiar em Deus porque querem clareza antes de agir. Querem condições perfeitas, um caminho claro, certeza. Mas a palavra de Deus nos chama a dar um passo em fé antes que o quadro completo seja revelado. Hebreus 11, versículo 1 nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam
a convicção de fatos que não se veem. A fé confia no que ainda não é visível. Ela age na tensão da incerteza. Deixe-me compartilhar a história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e sua família esconderam judeus dos nazistas em sua casa na Holanda. Quando o perigo se tornou grande demais, ela foi presa e enviada para um campo de concentração. Nos momentos mais sombrios, quando a morte a cercava, Corrie confiou em Deus. Ela obedeceu ao chamado de perdoar seus inimigos e compartilhar o amor de Deus, mesmo com aqueles que a prejudicaram. A fé de Corrie não era passiva, era uma confiança ativa, era uma rendição diária à vontade de Deus, uma disposição de obedecer mesmo diante do terror. E Deus a usou para trazer esperança e cura a inúmeras vidas. Vocês veem, meus amigos, a fé que realmente confia em Deus deve ser vivida. Significa obedecer à sua voz quando Ele os chama a perdoar, mesmo quando seu coração se rebela. Significa amar seu próximo quando isso custa caro. Significa entrar no desconhecido com a confiança de que Deus os conduzirá. Quando vivemos assim, ecoamos as palavras do salmista em Salmos 130, versículo 7. Israel espera no Senhor, pois com o Senhor há amor leal, e com Ele há plena redenção. Mas talvez vocês perguntem, como posso fazer isso? Como posso obedecer? Quando me sinto tão fraco, tão incerto? A resposta está no poder do Espírito Santo que Jesus prometeu, que seria nosso ajudador e guia. Em João 14, versículo 26, Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Deus não nos chama a caminhar em obediência sozinhos. Ele nos equipa, Ele nos fortalece quando nos rendemos plenamente. Ele nos enche com seu Espírito para capacitar nossos passos. Lembro-me de um homem chamado John Wesley, que uma vez escreveu: "Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto puder." Esse é o pulsar de uma fé obediente. É a fé que confia em Deus tão profundamente, que move montanhas, que cura os quebrantados, que muda vidas. Há muitos aqui hoje lutando com medos que os prendem, medo de rejeição, medo de falhar, medo do desconhecido. Mas a palavra de Deus diz repetidamente em Deuteronômio 31, versículo 6: "Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará." Confiar em Deus pela obediência é agir diante do medo, sabendo que o Todo-Poderoso caminha ao seu lado. Olhem para a igreja primitiva no livro de Atos. Eles eram um grupo disperso e assustado após a morte de Jesus. No entanto, cheios do Espírito Santo, obedeceram aos comandos de Deus ousadamente. Pregaram o Evangelho, cuidaram dos pobres e enfrentaram perseguição com confiança inabalável. Sua fé mudou o mundo porque era ativa, enraizada na confiança e expressa na obediência. E hoje Deus chama vocês a essa mesma fé. Se vocês estão sobrecarregados com excesso de pensamento, hesitação e dúvida, ouçam. Agora,
Deus está convidando vocês a dar um passo adiante. Ele está convidando vocês a colocar a confiança em ação, a dizer sim ao seu chamado. Mesmo quando parece incerto, a obedecer à sua palavra, mesmo quando o caminho é difícil. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Confiar em Deus não é simplesmente ouvir sua palavra, é praticá-la. Amados, a casa construída na obediência resistirá às tempestades da vida. A casa construída apenas no conhecimento, no excesso de pensamento, na hesitação, desmoronará quando os ventos soprarem. Então, eu pergunto, o que Deus está chamando vocês a fazer hoje? Que passo de fé, que ato de obediência Ele está pedindo que vocês tomem? Vocês confiarão nele o suficiente para obedecer, para se render, para agir. A fé em ação é a confiança aperfeiçoada. É a prova do nosso amor por Deus e da nossa confiança em suas promessas. E eu prometo a vocês, quando vocês derem um passo em obediência, Deus os encontrará lá. Ele fortalecerá seu coração cansado. Ele acalmará sua mente ansiosa. Ele guiará seus passos incertos. Como Paulo escreveu em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, parem de pensar demais, parem de duvidar, parem de tentar controlar tudo e, em vez disso, confiem em Deus, obedecendo plenamente. Entreguem seus medos, seus planos, suas dúvidas e caminhem ousadamente na vontade dele, pois Deus é fiel e Ele nunca os conduzirá ao erro. Meus queridos amigos, meus irmãos e irmãs, enquanto nos aproximamos do fim desta jornada juntos, eu peço que você respire fundo. Sinta o ar encher seus pulmões. Neste exato momento, o coração de Deus pulsa com uma mensagem simples, porém a mais profunda para a sua alma. Nós caminhamos juntos por um terreno sagrado hoje. Começamos por reconhecer as correntes invisíveis do pensamento excessivo, aquela prisão mental que muitos de nós chamamos de vida normal, onde o medo, a dúvida e a ansiedade são os carcereiros implacáveis. Vimos como essa batalha não é meramente emocional ou psicológica, mas profundamente espiritual. Juntos, nós expusemos a tática mais antiga do inimigo, nos afogar em um mar de perguntas para que nunca ousemos caminhar sobre as águas da fé. Transformamos nosso entendimento ao ver a mente não como um playground para a ansiedade, mas como um campo de batalha sagrado, onde a vitória é possível através da palavra de Deus. Em seguida, atravessamos o deserto da espera, àquele lugar de silêncio e aparente inatividade, onde tantos de nós desistem. Mas descobrimos um segredo glorioso: o silêncio de Deus não é sua ausência e sua demora não é sua negação. Aprendemos com José e Davi que o tempo de espera é, na verdade, um tempo de preparação, onde Deus forja em nós o caráter necessário para carregar o destino que Ele planejou. Finalmente, chegamos à beira do penhasco da rendição, o ponto onde a lógica termina e a fé verdadeiramente começa. Vimos que confiar em Deus não é apenas um sentimento, mas uma decisão corajosa de soltar o controle, de parar de lutar e de entregar as rédeas da nossa vida nas mãos soberanas daquele que nos criou.
e cada passo nos trouxe inexoravelmente a esta verdade central, ao pulsar do coração da mensagem de Deus para sua alma hoje. Pare de pensar demais e simplesmente confie. Portanto, a pergunta que ecoa neste lugar sagrado, neste momento de decisão, não é mais o que devo fazer, mas em quem vou confiar. Este não é um convite para o futuro. Não é um talvez amanhã. Ou quando eu me sentir mais forte. O chamado do céu para você é agora. Neste exato instante. Você que está com o coração pesado, tentando carregar o fardo do mundo em seus ombros. Você que analisa cada cenário possível até a exaustão, buscando uma garantia que este mundo não pode oferecer. Você que está paralisado pelo medo de tomar a decisão errada. Ouça-me bem. O chamado é para render-se completamente aqui e agora. Não espere que as águas se acalmem para sair do barco. Não espere ter um mapa completo para dar o primeiro passo. Não exija clareza perfeita para obedecer a um chamado celestial. A fé de Abraão não nasceu da certeza, mas da obediência a uma voz em meio ao desconhecido. A paz de Pedro não foi encontrada na estabilidade do barco, mas na mão estendida de Jesus sobre as ondas furiosas. Sua mão, que agora está fechada com tanta força ao redor de suas preocupações, seus planos, suas mágoas, seus medos. Deus está convidando você eternamente a abrir essa mão. Solte, deixe ir. Entregue a Ele aquela situação que você não pode consertar. Entregue a Ele aquele relacionamento que você não pode restaurar sozinho. Entregue a Ele aquele futuro que você não pode prever. Entregue a Ele a sua mente cansada. Este não é um momento para hesitação ou deliberação. Este é o momento da rendição total. O momento de dizer, do fundo do seu ser, com toda a sua alma: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Eu não vejo o caminho, mas eu Te seguirei. Eu estou com medo, mas eu Te obedecerei. E quando você o fizer, quando você der esse passo de fé radical, quando você finalmente soltar as rédeas que nunca foram suas para segurar algo extraordinário, acontece. Uma troca divina ocorre. Você entrega a Ele seu fardo e Ele te dá o seu descanso. Você entrega a Ele sua confusão e Ele te inunda com a sua clareza de propósito. Você entrega a Ele seu medo e Ele te preenche com um poder sobrenatural. Você descobrirá uma paz que a sua mente lógica não consegue fabricar. Uma paz que o mundo não pode dar e gloriosamente não pode tirar. A paz que, como diz a Escritura, excede todo entendimento. Não é uma paz frágil que se quebra com a primeira má notícia. Não é uma paz superficial que mascara um coração ansioso. É uma paz profunda, resiliente, uma âncora para a sua alma em meio à tempestade mais violenta. Não é uma paz dependente das circunstâncias, mas uma paz que desafia as circunstâncias. É a paz de saber no seu espírito que o Deus que teceu as galáxias, com um sussurro que chama cada estrela pelo nome e que sustenta o universo na palma da sua mão, é o mesmo Deus que segura firmemente a sua vida. É o mesmo Deus que conta os fios de cabelo da sua cabeça e que recolhe cada uma de suas lágrimas em um odre. Ele não está distante, ele não está indiferente, ele está presente, ele se importa e seu poder é infinitamente maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. Você não precisa mais viver como um órfão espiritual.
tentando descobrir tudo sozinho. Você pode descansar como um filho amado, seguro, nos braços do Pai. Que o Deus da paz, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, inunde seu ser agora mesmo. Que ele silencie as vozes da dúvida e da ansiedade com o som poderoso da sua verdade. Que ele lhe dê a força para confiar, a coragem para obedecer e a graça para descansar em seu cuidado infalível. Que você possa caminhar para fora deste momento, não mais como um prisioneiro de seus pensamentos, mas como um filho livre do Deus Altíssimo, com um coração confiante e uma mente guardada em Cristo Jesus. E para selar esta decisão no seu coração, eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Se você hoje tomou a decisão de parar de lutar e começar a confiar, quero que você declare isso. Escreva aqui nos comentários com fé e convicção. Eu escolho confiar. Faça disso um memorial para a sua alma, um marco da sua libertação. E então, compartilhe esta mensagem. Seja o canal através do qual esta esperança que te alcançou hoje possa alcançar outra pessoa que está presa na escuridão da sua própria mente. Lembre-se, sua jornada de confiança não termina aqui. Ela apenas começou. E o Deus que a iniciou é fiel para completá-la. Amém.